Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste esse vídeo aqui hoje. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto do Helder Chabudé e dar uma pequena contribuição com vocês quanto à relação entre atividades físicas em geral, a nossa relação com o nosso corpo e o desenvolvimento pessoal, a parte terapêutica, o gerenciamento das nossas emoções. O Helder me convida para fazer esse vídeo porque eu tenho uma história particular quanto à atividade física que começou lá em 2019. Eu lembro de um evento muito específico que eu estava andando por um shopping e eu visualizei uma pessoa que ela pesava nos seus 200 quilos, chuto eu. E ela tinha uma feição muito parecida com a minha. Eu olhei para ele e eu pensei, cara, eu acredito que esse é o Thales daqui a algum tempo. Naquela época eu estava com meus 110 quilos, mais ou menos, bem gordinho mesmo. E quando eu olhei para aquilo eu pensei, cara, se esse aqui é o meu destino inevitável, se eu continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje, seguindo o mesmo estilo de vida que eu sigo hoje, seguindo os mesmos padrões comportamentais que eu sigo hoje, esse é o destino inevitável da minha vida. E aí naquele momento eu pensei, mas é realmente esse destino que eu quero? É neste futuro que eu quero chegar? E eu percebi que não, realmente aquilo ali não era o futuro que eu desejava. Nada realmente contra ele. Aquela pessoa chegou naquele estilo de vida, naquele físico, devido às consequências, às questões envolvendo a vida dela. Quem sou eu para poder questionar o que levou ele até ali? Mas uma coisa eu tinha certeza, que não era algo que eu gostaria. E a partir dali, eu comecei um processo na minha vida de encontrar um novo destino inevitável. Esse novo destino inevitável era de uma pessoa mais saudável, com o corpo mais estético e diversas outras questões. Comecei a fazer várias e várias ações que me levavam diretamente a essa ideia de destino inevitável. Afinal de contas, hoje todos nós estamos indo em direção a um destino inevitável. Eu não sei qual o destino inevitável que você está indo. Se você gasta mais dinheiro do que ganha, provavelmente o destino inevitável seja uma dificuldade financeira no futuro. Se você poupa mais dinheiro do que gasta, talvez um destino inevitável seja um conforto financeiro maior no futuro. Se você se alimenta bem, faz atividades físicas, talvez um destino inevitável no futuro seja uma pessoa mais saudável. Se você fazia como eu fazia naquela época, talvez o destino seja algo que você não gostaria tanto. Então, pensando nisso, eu comecei uma jornada envolvendo atividade física na minha vida, onde eu incorporei a corrida, incorporei o caminhar ao ar livre, isso tudo junto a uma boa alimentação. Isso me levou a uma perda de mais ou menos 27 quilos, mas emagrecer 27 quilos foi o menor dos meus resultados. Porque quando a gente entende, a gente incorpora esses comportamentos na nossa vida, existem vários outros fatores que vêm junto à melhora estética que só quem passa por aquilo vai saber. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora não tenha nenhuma pretensão de ter uma melhor estética e tudo bem. Esse vídeo não é sobre estética. Esse vídeo é sobre como nós podemos utilizar o nosso corpo a favor da nossa mente. Porque muita gente acredita que são coisas muito separadas, são coisas muito distintas. Tem gente que acredita que a mente é mais forte que o nosso corpo. Só que infelizmente não. A gente não consegue, através da nossa mente, fazer todo o mecanismo que o nosso corpo já faz naturalmente há milhares e milhares de anos. Um exemplo clássico disso são pessoas que neste momento, infelizmente, estão passando por um vício muito grave. Talvez estejam em situação de vulnerabilidade, talvez estejam vivendo pelas ruas, não sei. Pergunte para essas pessoas se elas não têm internamente um desejo de se libertar desse vício, de se libertar dessa condição de vida. Com certeza, a grande maioria vai responder que sim. Mas o que impede elas de conseguir isso? É apenas a falta de força mental? Ou existe algo fisiológico que a puxa de volta toda vez que ela tenta dar um passo? Esse fator fisiológico
é um dos principais pontos que a gente ignora na maioria das vezes. E é esse fator fisiológico que faz o sucesso, por exemplo, de clínicas de reabilitação, onde isolam completamente essa pessoa de ambientes e situações que a levam ao comportamento do vício, a levam ao consumo de substâncias, e isso faz com que essa fisiologia se restabeleça, para posteriormente ou de forma concomitante se trabalhar a parte mental, a parte psicológica da questão. E quando a gente fala desse jogo envolvendo mente e corpo, existe uma professora, uma teórica que se chama Lisa Feldman, que ela criou uma estrutura que se chama teoria da emoção construída. E é embasado nela que eu utilizo junto à minha estrutura de psicoterapia, dos meus treinamentos, das minhas palestras, ou até mesmo desse mesmo vídeo que eu estou gravando para vocês aqui agora, sobre essa correlação entre mente e corpo. E como que essa teoria funciona? Nesse quadrante, como que a gente coloca aqui? Vou botar o nome da Lisa Feldman, porque ela merece todos os bônus dessa teoria. Muito provavelmente o sobrenome dela está escrito de forma errada aqui, mas isso é o que menos importa. O que importa é o conteúdo que vai rolar aqui agora. Seguinte, aqui nessa linha é o que a gente chama da linha do corpo. Qual que é essa ideia da linha do corpo? Dentro da linha do corpo, a gente coloca aqui na parte de cima todas as nossas ativações simpáticas. Aqui, ó. Ativações simpáticas. E aqui embaixo, as ativações parasimpáticas. Thales, mas o que é ativação simpática e o que é ativação parasimpática? Usando um exemplo rápido e simples sobre isso, é como se você esticasse um elástico. Quando você estica esse elástico, ele vibra. Essa vibração é uma comparação de uma ativação simpática do nosso sistema nervoso. O que é essa ativação simpática? Tudo aquilo que me gera agitação, movimento. Enquanto uma ativação parasimpática é o momento que eu solto esse elástico, que ele fica bambo, que ele fica mole. Essa ativação parasimpática é tudo aquilo que envolve relaxamento, tudo aquilo que envolve um estado mais down. Tanto que quando eu gosto de colocar uma outra terminologia, que é o up e down. Up e down. Enquanto nesta linha aqui, é uma linha que ela chama de valência. O que é essa valência? É uma valência que ela pode ser positiva ou uma valência negativa. Essa ideia de valência positiva e negativa vem da interpretação das mudanças, das ativações simpáticas e parasimpáticas, desse movimento up-down. Beleza, vamos lá. Vamos supor que aqui é o ponto zero, a gente cria uma escala onde aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 10. Vamos pegar um exemplo fácil. Por exemplo, do meu próprio amigo Helder Chabudé, que ele falou que um show que ele é louco para ir é o show do Pink Floyd. Eu pedi, cara, se imagine agora você no auge do show do Pink Floyd, você escutando as suas músicas favoritas, aquele solo de guitarra que você tanto gosta e reproduz muito bem, inclusive. Se você não conhece lá do Helder músico, você tem que conhecer. E ele me disse o quê? Que esse nível de agitação numa escala de 0 a 10, onde 0 é nada de agitação, é neutro, e 10 é um nível de desmaio. Como assim nível de desmaio? Onde tem tanta agitação, mas tanta agitação que aquele elástico rompe. Aquele nível de... talvez uma pessoa com um ataque de pânico muito grande, por exemplo, ou uma situação de muito medo, ela agita tanto que desmaia. Então esse 10 aqui é o nível máximo. Ele disse que era um 9. Algo por aqui. Eu perguntei, cara, e essa sensação? Ela era boa ou era ruim? De estar com o corpo agitado no nível 9. Ele me disse, Thales, era 10. Isso aí é uma situação assim, algo maravilhoso. Então é o quê? Boa, né? Boa, nível 10. Então a gente tem aqui um encontro, que vai ser aqui, ó. E o nome que ele deu para esse encontro é o nome sonho.
Ótimo. O que a gente tem aqui? O nosso corpo tendo uma agitação 10 com uma valência positiva, agitação 9, desculpa, com uma agitação 9 com uma valência positiva 10, que essa interseção é dado o nome sonho. Agora vamos pensar por um outro lado. Talvez uma pessoa que esteja tendo uma crise de ansiedade, onde essa agitação é igualmente 10, mas só que ela é uma valência negativa. Afinal de contas, como que vai ser bom ter uma crise de ansiedade? Então vai ser aqui, ó, exemplo, um 9 e um 10 aqui, ó. E o nome dessa interseção é, vou botar aqui, ó, crise, ansiedade. Para o nosso corpo, como máquina biológica que é, ele não sabe diferenciar se a gente está numa situação de crise de ansiedade ou realização de um sonho nesse show. Para esse corpo, ele está em 9. O que faz a gente interpretar uma valência como positiva ou negativa? Contexto. O que está acontecendo aqui à minha volta? O que aconteceu antes? O que vai acontecer depois? Ambiente, tudo envolvendo situação, que quem interpreta isso é essa nossa capacidade cognitiva, essa nossa capacidade mental. Então, vamos pegar um exemplo para baixo aqui, ó. Vamos supor que você faz uma massagem, às vezes uma massagem bem relaxante. E essa massagem bem relaxante, 0, ela não é nada relaxante, né? E 10 é aquele estado onde você quase dorme. Nessa escala, vamos supor que você foi para um nível de relaxamento aqui embaixo. E é muito bom, mas é um bom 8. Tá aqui, ó. Massagem. E o outro lado, um outro exemplo, seria um estado de tristeza, por exemplo. Onde ele vem aqui, ó. Não é tão relaxante, mas é bem ruim. Ou um outro aqui que é um pouco mais down, que algumas pessoas podem dar o nome de depressão, por exemplo. Esse corpo, ele não sabe se esse down, se essa ativação parasimpática, ela é boa ou ela é ruim. Esse corpo, ele só sabe que ele está down. E a gente interpreta essa valência como algo ruim ou como algo bom. O mesmo exemplo pode ter vários outros quadrantes aqui, como, sei lá, assistir um filme, onde você está ali tranquilo assistindo um filme, bom. Ou um momento de alegria, onde você está ali agitado, mas não é algo muito agitado. Ou pedalar, fazer uma corrida, pode ser aqui, ó. Situação prazerosa, bota aqui, ó, atividade física. Ou pode ser algo ruim aqui também, como uma situação de ansiedade. Ansiedade. Ou nervosismo. A gente pode fazer vários e vários quadrantes e dar vários e vários nomes diferentes aqui. Por que essa teoria se chama teoria da emoção construída? Porque, segundo Lisa Feldman, essa ideia de que eu estou sentindo uma emoção A ou B, ela vem da nossa interpretação das alterações fisiológicas que o nosso organismo dá. Então, muitas vezes, esse organismo ele vai ter ativações simpáticas ou ativações parasimpáticas, vai ter ups ou downs, e que a gente vai interpretar de acordo com o contexto. Por exemplo, certa vez eu estava num hotel prestes a dar um treinamento. E eu comecei a sentir uma agitação no meu corpo. O corpo estava agitado. Só que eu olhei à minha volta e eu não tinha nada que me deixava ansioso. Estava me deixando ansioso com relação àquilo. Por que eu estava agitado, afinal de contas, então? Provavelmente é uma ativação simpática que o meu organismo fez. Eu preferi interpretar aquilo como uma necessidade de gastar aquela energia e fui fazer uma atividade física numa academia que tinha perto.
Ou, um outro exemplo, também meu, eu estava muito cansado em um evento. Uma amiga me perguntou, Thales, mas por que você está triste assim? Naquele momento, por uma fração de segundos, eu me perguntei, por que eu estou triste? Mas eu não estava triste, eu estava cansado. Por quê? Estar cansado pode ser algo aqui, ó. Cansado. Estar triste pode ser algo diferente, envolvendo essa mesmo down, essa mesma atividade parasimpática. Mas o que faz, então, o nosso organismo gerar ups e downs? O primeiro ponto é que ele sempre busca um nível de equilíbrio. Ele sempre quer chegar a um nível de equilíbrio. Se eu tenho muitas atividades ups, muitas atividades simpáticas no nosso organismo, ele vai querer compensar isso com downs, para ter um descanso, para ter um equilíbrio desse corpo. Ou se ele está tendo muita atividade down, está tendo uma sobra de energia, digamos assim, ao qual ele precisa fazer ups, para compensar essa balança. Então é sempre um sistema de compensação nessa balança entre ups e downs, envolvendo esse nosso sistema simpático e parasimpático. E às vezes, esses up downs vão acontecer de forma espontânea, aleatória. E nós vamos ter que interpretar essas alterações fisiológicas. É isso que faz muitas pessoas interpretarem errado ativações simpáticas, estarem agitadas e acharem que estão ansiosas. Ou terem ativações parasimpáticas, downs, está mais down. Não tem nenhum nome de emoção, é down. E achar que estão tristes. Ou começar a pensar em situações tristes, lembrar de situações tristes. Então, quando a gente interpreta esse modelo, faz com que a gente consiga não diminuir os ups e downs ainda, mas interpretar corretamente esse up e down. Será que eu estou triste ou estou cansado? Será que eu estou ansioso ou estou agitado? Se a valência dessa estrutura ela cabe à minha interpretação, qual interpretação eu quero fazer dessa resposta, desse movimento fisiológico que o meu organismo está me dando? Por exemplo, 2 pontos principais que fazem esses up e downs aqui. Eu já falei um deles, que é através do equilíbrio, é uma ideia de equilíbrio que esse sistema tem. E um outro, que é principalmente os ups, é por conta de performance. Como assim? Vamos lá. Esse nosso organismo, esse nosso cérebro que a gente usa aqui agora, é uma máquina antiga sendo utilizada num sistema moderno. Esse mesmo cérebro que a gente usa aqui, a última atualização de hardware, digamos assim, foi feita há algumas dezenas de milhares de anos atrás. Tempos em que o ser humano vivia num contexto completamente diferente do que ele vive hoje em dia. Então, o que era performance para aquele ser humano de 30 mil anos atrás, por exemplo, que era uma pessoa que vivia num grupo de 30 a 150 pessoas, tinha expectativa de vida de 40 anos de idade, que se ela fosse expulsa de um grupo, ela provavelmente estava fadada à morte. Porque qualquer inimigo poderia matá-lo, qualquer animal poderia matá-lo, se ela inflamasse o pé num graveto, ela poderia morrer, enfim. Para aquele cérebro, performance vinha através de 3 grandes fatores. O primeiro fator era uma performance para encontrar alimentos, a caça. Então eu tinha que ter performance fisiológica, meu corpo ele tinha que ter performance para encontrar o alimento. E a segunda era para fugir de inimigos, possíveis inimigos, um animal ou uma outra tribo. E o terceiro é envolvendo reprodução. Eu precisava ter performance para se reproduzir. Porque, de um modo mais simplório que existe, esse animal chamado Homo sapiens sapiens, né, o ser humano, ele serve para 2 coisas. Se manter vivo. O sistema ele quer isso, é se manter vivo o máximo possível, então eu preciso comer, eu preciso fugir de inimigo. E o terceiro é proliferar essa espécie. Então, para manter essas 3 coisas, eu precisava de performance. Para caçar, eu preciso de performance. E o que é performance para aquela época? Era o quê? Sangue
saindo do centro do corpo, indo para os braços, indo para as pernas, para eu conseguir correr mais, por exemplo, seja para caça ou seja para fuga. Era eu conseguir o meu olho aumentar, o meu poder de visão, essa pupila que dilata. E todos esses sintomas que a gente fala hoje, de pupila dilatada, a mão suando, porque está circulando mais sangue, aumentando a temperatura na palma das mãos, aquela sensação de frio na barriga, porque esse sangue saiu da barriga, a agitação do meu organismo era apenas uma resposta fisiológica, porque aquele ser humano precisava de performance. E hoje em dia, o que é a performance que a gente tem hoje? Por exemplo, para mim, gravar esse vídeo aqui agora, eu preciso de performance. O meu organismo está fazendo atividades simpáticas para que eu consiga ter performance nessa gravação. Quando eu vou dar uma aula, uma palestra, olha, eu vou falar para 3.000 pessoas no evento amanhã. Eu não vou sentir uma agitação no meu organismo? É óbvio que vou. Por quê? Esse organismo entende, peraí, isso que é performance para ele. É aqui que ele precisa de performance hoje. Quando uma pessoa encara um objeto fóbico, tem gente que tem medo de cachorro, tem medo de avião, tem medo de altura, e ela sente aquela agitação no corpo, é porque se eu vou enfrentar um inimigo, porque talvez na estrutura daquela pessoa encara aquele objeto fóbico como inimigo, eu preciso de performance. Então, quando eu sinto essas sensações aqui, eu não interpreto como uma sensação de ansiedade. Ela é uma agitação devido à necessidade de performance. E várias outras coisas do nosso dia a dia. Talvez numa reunião de trabalho, onde você sente uma sensação envolvendo o seu corpo, talvez não seja ansiedade, seja uma necessidade de performance. E o que? Essa necessidade de performance, ela é justificada pelo meu ambiente, pelo meu contexto que está aqui agora? É, ok. Ah não, eu estou tendo ativações de performance em situações em que eu não deveria ter ativações de performance, como por exemplo, uma fobia de um cachorro. Tem gente que a pessoa que tem fobia, ela pode olhar um filhote de cachorro, aquela coisinha mais fofa do mundo. Para ela isso não é fofo. Porque para ela, aquilo ativa nela instintos de autoproteção, de autodefesa, e isso gera o quê? Reações simpáticas, porque ela necessita de performance. Então, sempre que a gente vai ter essas necessidades de performance, em seguida o nosso corpo, por gastar muita energia, ele vai querer te fazer o quê? Down. Para você descansar essa fisiologia e voltar ao centro do equilíbrio. E como que é uma dessas formas dela dar esse down? É utilizando reações, respostas com hormônios, com neurotransmissores, enfim. Um exemplo deles que é muito conhecido, que envolve muita atividade física, é aquela descarga de endorfina. O que é a endorfina? A endorfina ela funciona como um anestésico, literalmente um anestésico. Mas por que, Thales, o meu cérebro descarrega anestésico? Vamos lá, há 30 mil anos atrás, onde a atividade principal desse ser humano era se proteger e caçar, essa atividade física que ele faz, e a mesma que a gente pode fazer que hoje numa academia ou numa corrida ou algo do tipo, ela gera microlesões no nosso organismo. Microlesões musculares, microrompimentos de fibras musculares, isso gera uma potencial dor. Então, quando esse cérebro percebe que, peraí, você acabou de alcançar um objetivo. Qual que é esse objetivo? Fugir de um inimigo? Ou acabou de alcançar um objetivo que é conseguir abater essa caça. O seu corpo está com microlesões. Eu preciso diminuir essas microlesões, pelo menos a sensação dessas microlesões. Tem uma descarga de endorfina, que gera uma espécie de anestesia no corpo. E essa sensação de anestesia, ela é um tipo de droga, né? Ela vai te gerar uma sensação de prazer. Então o que ele faz? Ele, quando você alcança algo de performance, ele te dá uma resposta envolvendo prazer. E que, paralelamente, já vai te dar uma anestesiada nesse organismo. Então o que isso faz? Essa sensação de prazer, esse relaxamento, esse down posterior, é ainda por causa desse ponto de equilíbrio. Uma ideia é sempre esse ponto de equilíbrio. Esse organismo é uma máquina perfeita. Então o que você deve olhar em cima dessa estrutura aqui e repensar o seu dia a dia? Eu estou tendo muitos ups?
ou estou tendo muitos downs naturalmente no meu dia a dia, o que isso pode me gerar no futuro? Eu lembro um fato, salvo engano, 2018, 2019, não lembro muito bem o ano, saiu na mídia que a Anitta estava com depressão. Vamos lá. Como que é a rotina, o dia a dia dela no auge da carreira, igual ela estava e segue, enfim, fazendo muito sucesso pelo mundo? Era avião de um lado, indo para a Europa, fazendo 2, 3 shows, virando noite, vai dos Estados Unidos, mais show, ia para o México, ela apresentava o The Voice na época no México, vem para o Brasil, show aqui, show ali, é muita ativação simpática nesse organismo o tempo todo, com um monte de ativações simpáticas. Chega uma hora que esse organismo fala, não, para, a gente não consegue mais ter tanta ativação simpática, e entra num estado de down. Mas por que esse down? Como uma espécie de recuperação de tanta energia que foi gasta. Só que, se eu não consigo interpretar esse down como uma resposta do meu corpo às várias utilizações de ups que eu estou usando para o meu organismo, na minha rotina, no meu dia a dia, eu olho para a prateleira da minha vida e eu vou encontrar um motivo de tristeza, eu vou encontrar um motivo de depressão. E o que? Claro que aqui a gente está diferenciando completamente a depressão, que ela é uma doença, afeta milhões de pessoas. Mas será que todas as vezes que esse organismo ele decide se recuperar de muitos ups, de muita ativação simpática, eu preciso interpretar como um processo depressivo? Eu já vi outros exemplos desse, como o próprio Whindersson Nunes, que numa época muito parecida, passou por algo muito igual, uma rotina muito intensa de shows e gravações e TV, etc e tal, o organismo... Mas a pergunta que eu faço é, será que esse corpo ele precisava era descansar para fazer esse retorno desse up? Talvez você esteja agora percebendo no seu dia a dia. Aliás, eu te convido a fazer um exercício. Se eu pego a minha rotina hoje, quando eu digo rotina, a forma com que você leva e executa as atividades da sua vida como um todo, elas estão sendo mais ups ou mais downs? Se você está num estado mais down, provavelmente existe a possibilidade de você ter descargas de energia no seu organismo. Como se fosse uma caixa d'água que está sobrecarregada, não está saindo aquela água sai pelo ladrão. O que é essa água saindo pelo ladrão? São atividades simpáticas que a gente não consegue interpretar de onde elas vêm. E aí, provavelmente, você vai acabar interpretando elas como ansiedade. Então, se você está tendo uma atividade muito up, muito down, dentro da sua rotina de dia a dia, eventualmente vão vir descargas de atividade simpática, que você pode interpretar como ansiedade. Então, fique atento a isso. Ou, se você está tendo uma rotina muito up, com muita atividade simpática no seu organismo, muito provavelmente vão vir dias ou momentos ou situações em que o seu corpo vai vir para o down. Cuidado ao interpretar esse down como tristeza ou interpretar ele como depressão. Às vezes é apenas cansaço. Às vezes é apenas a necessidade do seu corpo relaxar. E lembram lá no início, quando eu falei que às vezes esse organismo ele faz essas ativações como performance ou, no caso, recompensa de performance? Ou de forma mais aleatória? Pensando nessa máquina, não existe nada aleatório. É uma ideia de orçamento corporal. O que é o orçamento corporal? Essa ideia dessa caixa d'água que eu tenho, que ela é de energia e ela vai enchendo ou esvaziando de acordo com a minha rotina, as minhas atividades. E existem alguns fatores que são fundamentais que preenchem ou desgastam esse nosso orçamento corporal. Um deles é o sono. Afinal de contas, o sono é uma forma desse organismo gerar downs e equilíbrio. Outra é a nutrição. Quando eu digo nutrição aqui, eu estou falando tudo aquilo que você coloca dentro do seu organismo. Utilizando água, estou falando de alimentação em geral, enfim, como um todo. Outro ponto é a atividade física, que ela pode ser um mecanismo de gerar ups necessários no seu dia a dia, se você não está tendo tantos ups necessários no seu dia a dia.
entra aqui fatores hormonais, entra aqui exposição ao sol, entra aqui as minhas relações sociais. Então, vai escrever relações. E também atividade sexual. Por exemplo, você vira para mim e fala assim, Thales, eu tenho dormido muito mal. Aí você vai e me conta no meio da conversa que a sua última xícara de café do dia, daquelas 20, é às 19 horas, depois que você janta. Peraí. Fator nutrição. O que você está fazendo com o seu organismo? Está gerando ups químicos no seu organismo através de cafeína. E isso gera dificuldade de você ter um down do sono. Ou, já vi gente, cara, eu tô muito prostrado, tô muito para baixo, sei lá, tô sentindo sem energia. Aí o cara vai fazer um exame de hormonal e a testosterona tá lá embaixo. Quando a gente interpreta muitas coisas do nosso dia a dia, das nossas ações, a gente sempre tem a tendência de achar que é psicológico. Mas esquece os nossos fatores fisiológicos. Como que está essa minha ideia de nutrição? De tudo aquilo que eu coloco para dentro do meu organismo. Como que está a minha qualidade de sono? Como é que está essa atividade física para jogar fora essa energia que está sendo acumulada aqui no meu organismo? Como que está aqui as minhas questões hormonais? Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, isso aqui você vai ter um monte de coisa que você vai precisar mexer aqui. Vai ter um monte de reações que não são suas, são do seu organismo. Por exemplo, estou tendo uma cliente que ela superou um câncer de mama, uma coisa incrível, só que o quê? Ela estava fazendo reposição hormonal antes de descobrir esse câncer de mama por conta, enfim, questões pessoais dela. Depois que ela superou, parabéns, fiquei muito feliz com isso, ela já não podia mais voltar a tomar aquele hormônio. Ela simplesmente não podia mais voltar a fazer a reposição hormonal que ela faria antes. O que isso gera de consequência para ela e que a gente tem que lidar dentro do consultório? Downs. Então, de vez em quando, batia um down, que se não fosse o conhecimento disso aqui, ela interpretaria como tristeza ou depressão. Não. É aquela palavrinha daquele hormônio que eu não estou podendo tomar. Então é o quê? Passa mais rápido. Esses up e downs, a interpretação desses ups e downs, não somente como um fator psicológico, como um fator da mente, mas também como uma reação a uma alteração da minha fisiologia. E eu sei que, para você que está ali passando por diversas situações que o seu cérebro já está acostumado a interpretar como ansiedade, ou passando por diversas situações onde o seu cérebro já está acostumado a interpretar como tristeza, depressão, enfim, ou algo do tipo, é difícil simplesmente mudar a chave. Eu realmente espero que este conteúdo, o conteúdo da Lisa Feldman, a teoria da emoção construída, te ajude a interpretar melhor essas situações no contexto da sua vida. Mas se, no geral, você está tendo uma vida com muito ups, por vários contextos diferentes, o seu organismo está interpretando que você precisa de performance em situações em que não necessariamente você precisaria. Talvez numa interação social, ou talvez numa relação familiar, ou talvez até mesmo no relacionamento, ou no trabalho, ou o inverso, onde você está tendo muitas reações downs, muitas ativações parasimpáticas e não consegue por si só não apenas interpretar cada uma delas, mas sair dessa situação. Aqui vai o meu conselho mais valioso para você. Procure ajuda profissional. Procure um terapeuta, um psicólogo, alguém que vai te ajudar, vai te orientar a enxergar essa realidade com um pouco menos de sujeira, a interpretar esse mundo à sua volta, as mudanças do seu próprio organismo de uma maneira menos enviesada. E com isso, você vai desenvolver muito mais saúde como um todo. Não só uma saúde fisiológica, mas também uma saúde mental, porque esse é um dos principais fatores que a gente necessita
né, não só nos dias atuais, mas sempre vai necessitar de ter uma interação entre corpo e mente. Para finalizar esse vídeo aqui hoje, eu quero mostrar para vocês este papel. Esse papel aqui, que nada mais é do que uma folha de papel recortada, vou fazer aqui um formato geométrico que é conhecido como fita de Moebius. Como que essa fita de Moebius é feita? Eu coloquei uma pontinha de durex aqui embaixo para ficar mais fácil. Você pega a ponta de cima, gira ela e vem e cola aqui, ó, com a ponta de baixo. Isso se torna esse formato aqui. E o que é isso aqui interessante? Volta o pincel em mãos. Quando a gente olha para a fita de Moebius, ela é um dos formatos geométricos muito intrigantes. Por quê? Exemplo, esse aqui é o lado de fora, correto? Vou passando aqui pelo lado de fora, passando pelo lado de fora, ó, seguindo o pincel pelo lado de fora, de repente eu estou do lado de dentro. Ou passo pelo lado de dentro, venho passando pelo lado de dentro, de repente eu estou do lado de fora. Então, peraí, o que é dentro, o que é fora? Aqui, vamos para o outro lado, para esse lado de cá, que no caso o meu lado direito pode ser o lado esquerdo seu, tanto faz. Estou acompanhando aqui pelo lado. Quando eu vou acompanhando e seguindo por esse lado, de repente eu surjo aqui, deste lado. Então não existe um lado de dentro, um lado de fora, um lado direito, um lado esquerdo, não existe cima, não existe baixo. A fita de Moebius, ela é uma forma geométrica que contém todos os lados ao mesmo tempo. E qual a comparação que eu quero fazer para finalizar aqui agora? Da mesma forma que a fita de Moebius, ela não tem dentro, não tem fora, não tem lado direito ou lado esquerdo, não tem cima, não tem baixo, a nossa estrutura também ela não tem corpo, não tem mente, não são coisas separadas. É sempre uma coisa que está interagindo com uma outra coisa. Então, fique atento a um lado dessa fita que talvez você não esteja. Talvez a sua saúde física está muito bem, mas você esteja negligenciando a sua saúde mental. Talvez a sua saúde mental não está tão bem porque você está negligenciando a sua saúde física. E uma das melhores formas de começar a melhorar a nossa saúde mental, às vezes até sem necessariamente ir para um terapeuta ou algo do tipo, que ainda assim é algo que eu sempre recomendo, é iniciar uma atividade física. Quando eu disse no início do vídeo que emagrecer 27 quilos foi o menor dos meus resultados, é justamente por conta disso. Me tornei uma pessoa mais confiante, me tornei uma pessoa que consegue estabelecer e cumprir objetivos de uma forma melhor, me tornei uma pessoa menos procrastinadora, enfim, vários outros fatores que vão muito além de estética ou emagrecimento. Se você, assim como eu, aliás, eu não esperava esses benefícios. Essas foram surpresas que eu encontrei no decorrer do caminho, no decorrer dessa jornada que ainda continua. Mas se você quer ter esses benefícios, que seja a estética, ou que seja o desenvolvimento de habilidades, que seja a sua saúde mental como um todo, eu recomendo que mescle as duas coisas. Cuide da sua saúde mental da melhor forma que você puder. E cuide da sua saúde física, pratique uma atividade física, cuide do seu sono, da sua alimentação, fique de olho nas suas taxas hormonais, faça exames e junte tudo isso num estilo de vida onde você vai construir através das suas ações o destino inevitável que você quer. Como eu disse, todos estamos caminhando em direção a um destino inevitável. E eu espero muito que este vídeo, que este livro te ajude a construir o destino inevitável que você tanto deseja. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Eu sou Thales Lene, sou terapeuta, professor de hipnose e programação neurolinguística, e você pode me encontrar através das redes sociais, pesquisando pelo meu nome, que deve aparecer em algum lugar desse vídeo por aqui. E se você me encontrar lá, deixa uma mensagem, vamos bater um papo. Estou curioso para conhecer um pouco mais da sua história e quem sabe conseguir contribuir de alguma maneira.